Se você acredita no poder das revelações de Padre Pio, escreva nos comentários "proteger" agora. Porque hoje vou compartilhar o aviso urgente que ele deixou sobre a proteção espiritual da sua casa. Antes que seja tarde demais, você precisa conhecer a fórmula sagrada 3+3 que o próprio Padre Pio insistia que toda família católica deve implementar. E a maioria dos católicos está fazendo completamente errado, sem perceber que isso anula toda a proteção. Padre Pio não foi um santo qualquer. Este homem carregou as chagas de Cristo por 50 anos. 50 anos de sangramento contínuo nas mãos, nos pés, no costado. As mesmas feridas que marcaram o corpo de Jesus na cruz. Médicos de toda a Europa examinaram essas feridas. Cientistas tentaram explicar. Céticos procuraram fraude. Nada encontraram além do inexplicável. Padre Pio tinha conexão direta com o divino. E ele sabia coisas que nós precisamos desesperadamente aprender. Ele realizou milhares de milagres documentados. Curas instantâneas de cânceres terminais, cegos que voltaram a enxergar, paralíticos que levantaram e andaram. Mas o que muitos não sabem é que Padre Pio possuía dom profético. Ele via o futuro, percebia a presença de demônios a quilômetros de distância e lutou batalhas espirituais que deixariam qualquer exorcista moderno paralisado de terror. Este homem sabia como a guerra espiritual funciona. E em 2025, suas advertências nunca foram tão urgentes. Padre Pio revelou que existem 3 objetos sagrados que você deve colocar na sua casa e 3 itens que você precisa remover imediatamente. Esta não é uma sugestão casual. Este é um sistema de proteção testado através de décadas de combate espiritual real contra forças que atacam sua família neste exato momento. E se você está fazendo sem saber a sequência correta de ativação, pode estar vivendo desprotegido achando que está seguro. O primeiro item que Padre Pio insistia que toda casa católica deve ter é o crucifixo. Este homem sabia como a guerra espiritual funciona. E em 2025, suas advertências nunca foram tão urgentes. Mas atenção, não qualquer crucifixo, não aquele objeto decorativo pequeno escondido numa prateleira. Estou falando do crucifixo correto, posicionado estrategicamente, ativado com as orações certas. Porque aqui está a verdade que ninguém te conta. O crucifixo possui 3 poderes fundamentais que a maioria das pessoas desperdiça por ignorância. O primeiro poder do crucifixo é proteção territorial. Quando Cristo morreu na cruz, ele derrotou todos os principados e potestades das trevas. Aquela cruz se tornou o símbolo da vitória definitiva sobre Satanás. E quando você posiciona um crucifixo na sua casa com a intenção correta, você está literalmente declarando o território sagrado. Você está fincando a bandeira da vitória de Cristo no solo espiritual do seu lar. Pense nisso como um embaixador numa terra estrangeira. Quando uma embaixada é estabelecida, aquele território, embora geograficamente dentro de outro país, passa a pertencer à nação da embaixada. As leis daquele país não se aplicam ali dentro. Da mesma forma, quando você consagra sua casa com o crucifixo, você está declarando: este território pertence a Cristo. As leis do reino das trevas não têm autoridade aqui. Demônios não podem permanecer onde a cruz é honrada. A repulsão é absoluta. O segundo poder é a rememoração contínua do sacrifício. Cada vez que você passa pelo crucifixo e faz o sinal da cruz, cada vez que você olha para aquela imagem e sussurra uma oração de gratidão, você está reativando a graça do Calvário na sua vida. O sacrifício de Cristo não é um evento histórico morto. É uma realidade viva que se manifesta através da sua fé e lembrança contínua. Padre Pio dizia que o crucifixo é como um portal aberto para a graça do Calvário. Toda vez que você o honra, graça flui para dentro da sua casa. É como uma fonte que nunca seca. Você não precisa ganhar essa graça de novo. Você só precisa abrir a torneira. O terceiro poder é o quebrantamento de maldições geracionais. Muitas famílias carregam padrões de sofrimento que se repetem geração após geração.
Vícios, doenças, separações, fracassos financeiros. Padrões que parecem perseguir as famílias como se estivessem amaldiçoadas. E muitas vezes estão. Mas a cruz de Cristo tem autoridade suprema sobre toda maldição. Quando você consagra sua casa ao crucifixo, você está dizendo: aqui termina. Aqui essa corrente se quebra. Aqui o sangue de Jesus estabelece nova linhagem de bênção. É como cortar as raízes de uma árvore venenosa que estava envenenando sua família há gerações. A árvore pode ainda estar visível por um tempo, mas sem raízes. Ela murcha e morre. Mas agora vem a parte crítica que a maioria erra. Onde você coloca o crucifixo importa mais do que você imagina. Padre Pio recomendava a colocação acima da porta de entrada principal, de frente para fora. Por quê? Porque a porta é o portal de acesso. É ali que energias entram e saem. Quando você coloca o crucifixo acima da porta, olhando para fora, você está declarando que tudo que tentar entrar naquela casa tem que passar primeiro pela aprovação de Cristo crucificado. É literalmente um guardião espiritual na entrada do seu território. E aqui está o ritual de ativação que Padre Pio ensinava. Não basta pregar o crucifixo na parede. Você precisa consagrá-lo. Pegue água benta, se possível benzida por um sacerdote. Aspergir o crucifixo enquanto ora. Senhor Jesus Cristo, por teu santíssimo sacrifício na cruz, consagro este objeto sagrado como escudo de proteção sobre esta casa. Que teu precioso sangue cubra cada cômodo, cada pessoa que aqui habita. Que nenhum mal atravesse este portal, sem ser destruído pelo poder da tua cruz vitoriosa. Amém. Você faz o sinal da cruz 3 vezes diante do crucifixo. Esse é o selo de ativação. Muitos cometem o erro de tratar o crucifixo como decoração. Deixam ele acumular poeira, nunca fazem oração diante dele, nunca reconhecem sua presença. Isso é como ter uma espada poderosa guardada num armário enferrujando. O crucifixo precisa ser honrado, precisa ser reconhecido, precisa ser ativado pela sua fé contínua. O segundo item sagrado que Padre Pio insistia é a água benta. E não estou falando de ter um vidrinho escondido no armário. Estou falando de ter água benta disponível e usá-la regularmente como arma de guerra espiritual. Padre Pio usava a água benta todos os dias. Ele aspergia os cômodos da sua cela, se benzia ao acordar e ao dormir, usava durante orações de batalha espiritual. Ele dizia que a água benta é como munição no combate invisível. A água benta carrega poder sacramental. Quando o sacerdote abençoa a água, ele está invocando o Espírito Santo para saturar aquele elemento com graça divina. Não é água comum, é água transfigurada pelo poder de Deus. E quando você usa água benta na sua casa, você está literalmente saturando o ambiente com presença divina. Pense em como o perfume funciona. Você borrifa algumas gotas numa sala e a fragrância se espalha, transformando completamente a atmosfera do ambiente. A água benta faz o mesmo no plano espiritual. É uma fragrância celestial que demônios não suportam. Padre Pio recomendava o seguinte ritual diário. Toda manhã, ao acordar, pegar o recipiente de água benta e fazer aspersão pela casa. Você passa pelos cômodos principais, respingando pequenas gotas de água benta enquanto ora. Por esta água abençoada, que o Espírito Santo purifique este lar. Que toda presença maligna seja expulsa. Que toda influência negativa seja dissolvida. Que esta casa seja templo do Deus vivo. Enquanto você faz isso, você está criando barreira espiritual invisível. É como campo de força que repele trevas. Guarde a água benta em local respeitoso, de preferência próxima ao crucifixo ou numa mesinha de oração. Use recipiente bonito que demonstre reverência. Não deixe a água benta acabar. Sempre que estiver terminando, pegue mais na igreja. Mantenha esse suprimento ativo porque você está em guerra espiritual contínua. Dias sem água benta são dias de defesa enfraquecida. Muitas pessoas notam mudanças impressionantes quando começam a usar água benta regularmente. Ambientes carregados ficam leves. Pesadelos noturnos cessam. Discussões familiares diminuem. Não é coincidência. É o poder sacramental operando. Padre Pio dizia
que a água benta é um dos sacramentais mais subestimados da Igreja, mas um dos mais poderosos quando usado com fé genuína. O terceiro item sagrado que completa o sistema de proteção é a imagem de Nossa Senhora. Padre Pio tinha devoção profundíssima à Virgem Maria. Ele dizia que Maria é terror dos demônios. Onde ela é honrada, o inferno recua. E ter uma imagem de Nossa Senhora na sua casa não é opcional na visão de Padre Pio, é essencial. É como ter a Rainha do Céu como protetora oficial do seu lar. A imagem de Nossa Senhora funciona como âncora da presença materna de Deus. Quando você coloca essa imagem num lugar de honra na sua casa, você está convidando Maria para ser mãe espiritual daquele lar. E ela aceita esse convite. Ela assume proteção especial sobre as famílias que a honram. Padre Pio testemunhou inúmeros casos de famílias que escaparam de tragédias, porque tinham devoção genuína a Nossa Senhora. A colocação ideal, segundo Padre Pio, é numa sala central da casa, onde a família se reúne. Pode ser na sala de estar, na sala de jantar, no corredor principal. O importante é que seja visível, que todos passem por ali diariamente. Não esconda Nossa Senhora num quarto esquecido. Ela precisa estar presente na vida diária da família. E aqui está o ritual de consagração familiar que Padre Pio ensinava. Reúna toda a família diante da imagem de Nossa Senhora. Façam juntos essa oração de consagração. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, nós nos consagramos inteiramente a Ti. Confiamos a Ti esta casa, esta família, cada pessoa aqui presente. Protege-nos de todo mal. Intercede por nós diante de Teu Filho Jesus. Cobre-nos com Teu manto sagrado. Que esta casa seja sob Teu olhar materno, eternamente protegida. Amém. Façam isso num momento solene, com velas acesas, se possível. Esse é o ato de entronização de Nossa Senhora como Rainha do Lar. Depois dessa consagração, mantenham o hábito de rezar uma Ave Maria sempre que passarem pela imagem. Um segundo apenas, uma saudação rápida, um olhar de reconhecimento. Essa prática contínua mantém a consagração viva. É como renovar votos diariamente. E Padre Pio prometia que famílias que fazem isso nunca ficam desamparadas. Os 3 itens agora estão colocados. O crucifixo guardando a entrada, a água benta purificando o ambiente, Nossa Senhora protegendo a família. Esse é o sistema de proteção tripla que Padre Pio testou em décadas de guerra espiritual. Quando esses 3 elementos trabalham juntos, sua casa se torna fortaleza praticamente inexpugnável no plano espiritual. É como 3 camadas de blindagem sagrada. Ataques externos se chocam contra esse escudo e se dissipam. Mas essa proteção tem um segundo lado que muitos esquecem. Padre Pio alertava: de nada adianta encher sua casa de bênçãos se você mantém ali objetos que estão criando portas espirituais para ataques. Proteção significa 2 coisas: o que você coloca e o que você remove. Imagine que você está tentando encher um balde com água limpa. Você despeja litros e litros, mas o balde não enche nunca. Por quê? Porque tem um buraco no fundo. Você coloca água benta, coloca terço, coloca crucifixo. Mas tem coisas dentro da sua casa que estão drenando toda essa proteção, criando buracos na sua armadura espiritual. E muitos desses objetos você nem imagina que são perigosos. Estão ali parecendo inofensivos. Mas segundo os exorcistas, eles funcionam como antenas espirituais, chamando exatamente aquilo que você está tentando afastar. E Padre Pio foi enfático sobre isso. Ele disse que existem 3 itens que você deve remover imediatamente da sua casa. Objetos que a maioria das pessoas tem sem perceber o perigo. Objetos que estão funcionando como ímãs para ataques espirituais. Com sua visão espiritual aguçada, Padre Pio podia ver as correntes espirituais que esses objetos criavam. Ele via demônios literalmente se aglomerando ao redor de certas coisas dentro das casas. O terceiro item pode chocar você. É algo que muitas famílias católicas têm em casa, achando que não há problema nenhum. Mas Padre Pio e outros exorcistas alertavam que esse objeto específico
é uma das maiores portas de entrada para ataques espirituais. Vamos começar. Primeiro objeto que precisa sair: qualquer item relacionado a crenças que não sejam católicas. Estátuas de Buda, imagens de divindades orientais, símbolos de outras religiões, objetos de umbanda, candomblé, esoterismo, livros de astrologia, tarô, horóscopo, tudo isso. E eu sei que muita gente vai dizer: ah, mas é só decoração, é só cultura, não tem nada demais. Olha, você pode achar que não tem problema, mas os exorcistas que lidam diariamente com casos de possessão vão te dizer uma coisa completamente diferente. Padre Gabriele Amorth, exorcista do Vaticano por mais de 30 anos, afirmava categoricamente: esses objetos não são neutros. Eles carregam uma carga espiritual, e essa carga abre portas. Porque aqui está o que acontece no mundo espiritual. Quando você tem na sua casa um objeto que representa outra força espiritual, que não seja Deus, você está fazendo um convite. Você está sinalizando: aqui essa presença é bem-vinda. E aí não importa quantos crucifixos você tenha, você está literalmente dividindo sua casa. É como ter duas bandeiras hasteadas no mesmo território. Uma bandeira do exército aliado, outra do exército inimigo. Isso não é proteção, é confusão. E confusão espiritual é terreno fértil para ataques demoníacos. Padre Amorth contava que em dezenas de casos de possessão que ele investigou, a pessoa tinha em casa exatamente esse tipo de mistura. Crucifixo na parede, mas também uma estátua de Buda no quarto. Terço na gaveta, mas também pedras energéticas na sala. E aí a proteção católica não funciona plenamente. Porque a casa não está consagrada só a Deus. Então o que fazer? Retire esses objetos imediatamente. E não basta jogar no lixo comum. Os exorcistas recomendam queime se possível, ou quebre e enterre, porque esses objetos não devem passar para outras mãos. Você não quer que outra pessoa seja afetada. E depois de remover, reze o terço no cômodo onde o objeto estava. Peça a São Miguel Arcanjo que purifique aquele espaço. E então coloque ali um objeto católico. Substitua a estátua de Buda por uma imagem de Nossa Senhora. Troque as pedras energéticas por água benta. Maria, 34 anos, professora de Curitiba, fez exatamente isso. Ela tinha uma coleção de cristais que uma amiga esotérica tinha dado de presente. Achava bonito, deixava na estante. Mas depois que aprendeu sobre os alertas de Padre Pio, ela sentiu no coração que precisava remover. Quebrou todos os cristais e enterrou no jardim. Colocou no lugar uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ela conta que foi como se uma névoa saísse da casa. As discussões que aconteciam frequentemente naquele cômodo simplesmente pararam. A energia mudou completamente. Agora, segundo objeto que precisa sair. E esse aqui muita gente tem e nem desconfia do perigo. Objetos que vieram de lugares espiritualmente contaminados. Souvenirs de templos pagãos. Máscaras tribais trazidas de viagens. Antiguidades compradas em feiras de artesanato sem saber a origem. Até móveis e roupas de brechó ou doações que você não sabe de onde vieram. Porque tudo isso pode carregar uma carga espiritual que não é sua. E aqui está o que os exorcistas explicam. Objetos absorvem energia espiritual. Se aquele objeto foi usado em rituais, se ficou exposto em templos pagãos, se pertenceu a alguém que estava sob ataque demoníaco ou praticava ocultismo. Ele carrega isso. É como uma esponja que absorve líquido. Se você mergulha uma esponja em água suja e depois a traz para dentro da sua casa, você está trazendo a sujeira junto. Objetos funcionam da mesma forma no plano espiritual. Eles absorvem a atmosfera do lugar de onde vieram. E quando você os traz para casa, essa contaminação vem junto. Padre Pio alertava sobre isso de forma muito direta. E muitas vezes, esses objetos funcionam como cavalos de Troia. Você acha bonito, decorativo, interessante. Leva para casa. E sem perceber, trouxe junto uma porta de entrada para influências que vão corroer sua paz. Teve um caso famoso documentado por exorcistas na Itália. Uma família começou a ter ataques noturnos, pesadelos, aparições. Chamaram o padre. Ele benzeu a casa, rezou tudo, mas os ataques continuavam.
até que o exorcista pediu para examinar todos os objetos da casa e encontrou uma máscara africana que o pai tinha comprado numa viagem. Aquela máscara tinha sido usada em rituais de possessão. O exorcista mandou queimar imediatamente. E naquela mesma noite, os ataques cessaram completamente. Então, como você faz para identificar esses objetos? Preste atenção em 3 coisas. Primeiro, você sente desconforto perto desse objeto? Algo que você não consegue explicar, mas incomoda? Segundo, desde que esse objeto entrou na sua casa, você notou mudanças negativas? Brigas, insônia, sensação de peso? Terceiro, você sabe a origem desse objeto? Ele veio de um lugar espiritualmente duvidoso? Se a resposta for sim para qualquer uma dessas perguntas, é melhor se livrar. E o processo é o mesmo. Não doe, não venda, destrua, queime ou quebre e enterre. E depois, purifique o espaço com água benta e oração. Consagre novamente aquele cômodo a Deus. E agora chegamos ao terceiro objeto. E esse aqui, eu avisei, pode chocar você. Porque é algo que está em milhares de lares católicos. As pessoas acham que não tem problema. Alguns até acham que é neutro ou até positivo. Mas Padre Pio e muitos exorcistas alertavam. Esse objeto é uma das maiores armadilhas espirituais da modernidade. Televisões e dispositivos eletrônicos no quarto, principalmente no quarto das crianças. Calma. Antes de você pensar, isso é exagero, deixa eu explicar o raciocínio espiritual por trás dessa recomendação. Padre Pio viveu numa época onde televisão ainda era novidade, mas ele já alertava sobre o perigo de trazer para dentro do santuário do descanso, para dentro do lugar onde você dorme e onde sua alma está mais vulnerável, uma janela para o mundo. Porque é isso que a televisão é, uma janela para o mundo. E pelos exorcistas modernos, essa janela está aberta 24 horas. Mesmo quando desligada, aquele objeto continua sendo um portal simbólico. Pense no seu quarto como um templo pessoal, um santuário de descanso, oração e intimidade com Deus. Agora imagine que você coloca uma janela gigante nesse templo que dá diretamente para uma praça movimentada, cheia de gente, barulho, caos. Mesmo que você feche as cortinas à noite, a janela ainda está ali. Ela ainda conecta seu santuário ao caos exterior. É isso que dispositivos eletrônicos fazem. Eles dividem a energia espiritual do seu espaço sagrado. E não é só a televisão. Celulares deixados ao lado da cama, tablets, computadores, tudo isso traz a mesma contaminação. Porque você acorda e a primeira coisa que vê não é um crucifixo, não é uma imagem de Nossa Senhora. É uma tela. E você dorme com a última imagem sendo também uma tela. Onde está Deus nessa rotina? Os exorcistas modernos relatam que em casos de ataques noturnos, de pesadelos recorrentes, de insônia espiritual, uma das primeiras coisas que eles mandam fazer é: remova a televisão do quarto. E os resultados são impressionantes. Pessoas que sofriam anos com terror noturno, depois de simplesmente tirar a TV do quarto e colocar um crucifixo iluminado, relatam paz imediata. Porque o quarto precisa ser um santuário, um lugar consagrado ao descanso, à intimidade com Deus, à proteção. E quando você enche esse espaço com dispositivos que te conectam ao caos do mundo, você está enfraquecendo a proteção espiritual. É como deixar a porta entreaberta. E os demônios adoram portas entreabertas. Então, o que fazer? Retire a televisão do quarto. Coloque na sala. E no quarto, coloque um crucifixo iluminado, uma imagem de Nossa Senhora, um terço. Transforme aquele espaço num verdadeiro santuário. E se você usa o celular como despertador, compre um despertador comum. Deixe o celular fora do quarto durante a noite. João, 42 anos, pai de família de Belo Horizonte, fez isso. Ele tinha o costume de dormir assistindo televisão. Acordava no meio da noite e lá estava a TV ligada, passando qualquer coisa. Ele vivia cansado, irritado, com pesadelos. Até que num retiro espiritual, o padre perguntou exatamente sobre isso. João decidiu experimentar. Tirou a TV do quarto. Colocou um crucifixo grande na parede em frente à cama. Em uma semana, ele conta que o sono mudou completamente.
Pela primeira vez em anos, ele acordava descansado. A paz voltou. E agora você tem a fórmula completa. Os 3 objetos para colocar: crucifixo, água benta, imagem de Nossa Senhora. Os 3 objetos para remover: itens de outras crenças, objetos de origem duvidosa, dispositivos eletrônicos no quarto. 3 mais 3, a proteção de Padre Pio, colocação mais remoção. Essa é a fortaleza espiritual completa. Quando você faz os 2 lados dessa fórmula, você está criando uma blindagem. Você está dizendo: minha casa é de Deus, só Deus aqui governa, só a proteção católica aqui entra. E aí você fecha as brechas, você tapa os buracos, e a proteção funciona em potência máxima. Mas tem uma coisa que Padre Pio dizia que você nunca pode esquecer, e essa é a parte que muita gente negligencia. Você pode ter todos os objetos certos, pode ter removido tudo que é perigoso, mas se você não fizer essa última coisa, nada disso vai funcionar plenamente. Porque proteção espiritual não é automática. Ela precisa ser ativada diariamente. Existe um ritual diário, uma prática que Padre Pio insistia que toda família católica deveria fazer, sem exceção, sem pular um dia sequer. E ele garantia: quem faz isso todos os dias mantém a proteção viva. Quem negligencia deixa a porta aberta novamente. E é sobre essa prática diária, esse ritual poderoso, que Padre Pio considerava inegociável, que vamos falar agora. Porque sem ela, os objetos sozinhos não vão te proteger completamente. Você precisa ativar a proteção. E existe uma forma exata de fazer isso. Agora você entende a fórmula de 3 mais 3. 3 objetos que protegem quando colocados com fé. 3 práticas essenciais para evitar que eles percam o poder. Mas existe algo que Padre Pio guardou como o segredo mais importante de todos. Uma prática final absolutamente inegociável. Uma prática que ele mesmo realizava todos os dias, sem exceção. Porque, veja bem, ter os objetos sagrados é fundamental. Saber onde colocá-los é crucial. Mas objetos são ferramentas. E ferramentas só funcionam quando você sabe usá-las. O que Padre Pio ensinou é que o ritual diário é o que ativa verdadeiramente o poder de proteção. Sem esse ritual, você tem apenas objetos. Com esse ritual, você tem uma fortaleza espiritual. Padre Pio dizia que a proteção não é automática. Ela precisa ser renovada. Ela precisa ser mantida viva através da oração e da devoção constantes. E ele desenvolveu um ritual específico que exorcistas reconhecidos confirmam ser uma das práticas mais poderosas contra ataques espirituais. Então, qual é esse ritual diário que Padre Pio nunca negligenciava? Todas as manhãs, imediatamente após acordar, Padre Pio fazia a seguinte sequência. Primeiro, ele tocava fisicamente cada um dos 3 objetos sagrados em sua casa. O crucifixo na entrada, a água benta ao lado da cama, a medalha de São Bento que ele sempre carregava. Ele não apenas olhava, ele tocava. O contato físico, segundo ele, renovava a conexão espiritual. Enquanto tocava cada objeto, Padre Pio pronunciava uma oração específica. Para o crucifixo, ele dizia: Senhor Jesus Cristo, que pela tua cruz redimiste o mundo, protege esta casa de todo o mal e de toda influência demoníaca. Para a água benta, pela água sagrada que foi abençoada em teu nome, purifica este lar e afasta toda a escuridão. Para a medalha de São Bento. São Bento, protetor contra os poderes das trevas, intercede por esta família e mantém-nos sob tua guarda. 3 objetos, 3 orações específicas, todas as manhãs, sem exceção. Mas Padre Pio ia além. Após essa sequência, ele aspergia água benta em cada cômodo da casa, fazendo o sinal da cruz. Não era necessário molhar tudo. Apenas algumas gotas em forma de cruz, enquanto mentalizava a presença de Cristo, expulsando qualquer presença maligna daquele espaço. E a parte mais poderosa? Padre Pio terminava o ritual com uma consagração verbal da casa. Ele dizia em voz alta: consagro esta casa ao Sagrado Coração de Jesus, que nenhuma força das trevas possa entrar aqui, que apenas a luz de Cristo reine neste lar. Amém. Esse ritual completo levava menos de 5 minutos.
5 minutos que Padre Pio considerava mais importantes do que qualquer outra atividade matinal. Porque esses 5 minutos criavam uma barreira espiritual que durava o dia inteiro. E por que isso funciona? Porque esse ritual diário é tão crucial. Porque as forças demoníacas testam constantemente suas defesas. Elas procuram brechas, elas procuram momentos de negligência. É como um ladrão que observa uma casa. Ele não invade na primeira noite. Ele estuda. Ele procura padrões. Quando as luzes se apagam, quando os moradores saem, quando a casa fica vulnerável. Demônios fazem a mesma coisa espiritualmente. Quando você renova sua proteção todos os dias, você fecha essas brechas. Você demonstra disciplina espiritual. E demônios fogem de disciplina espiritual porque ela indica fé genuína. O exorcista Padre Gabriel Amorth, que trabalhou pessoalmente com Padre Pio, confirmou que famílias que seguem esse ritual diário relatam quedas dramáticas em ataques espirituais, pesadelos e atmosferas opressivas em casa. Não é superstição, é guerra espiritual estratégica. Agora, deixe eu compartilhar com você um testemunho poderoso que ilustra exatamente o que acontece quando uma família implementa toda essa fórmula de proteção. Teresa, uma mulher de 42 anos de São Paulo, me escreveu há alguns meses contando sua história. Ela e o marido vinham experimentando anos de dificuldades inexplicáveis. Problemas financeiros constantes apesar de ambos trabalharem. Discussões intensas sem motivo aparente. Os filhos tinham pesadelos quase todas as noites. A casa sempre tinha uma sensação pesada, especialmente após o anoitecer. Teresa era católica, mas nunca tinha ouvido falar sobre proteção espiritual da forma como Padre Pio ensinava. Ela tinha um crucifixo pequeno pendurado na sala, mas estava ali mais como decoração do que como instrumento de fé. Quando ela descobriu os ensinamentos de Padre Pio sobre proteção espiritual, decidiu implementar tudo. Comprou um crucifixo abençoado maior e o colocou logo acima da porta de entrada. Colocou água benta em pequenos recipientes ao lado de cada cama. Adquiriu medalhas de São Bento para toda a família usar diariamente. E o mais importante, ela começou o ritual matinal que Padre Pio praticava. Teresa me contou que na primeira semana a mudança foi sutil, mas perceptível. As discussões diminuíram. A atmosfera da casa parecia mais leve. Mas foi na segunda semana que algo extraordinário aconteceu. Uma noite, o filho mais novo de Teresa, de apenas 7 anos, acordou gritando. Ela correu para o quarto dele e o encontrou em pânico, dizendo que tinha visto uma figura sombria no canto do quarto. Teresa, pela primeira vez, sabia exatamente o que fazer. Ela pegou a água benta que mantinha ao lado da cama do menino, aspergiu todo o quarto, fazendo o sinal da cruz, e rezou a oração de proteção que Padre Pio usava. Então, segurando o filho nos braços, ela pediu a intercessão de Padre Pio, dizendo: Padre Pio, proteja meu filho dessa opressão. Afaste toda a presença maligna deste quarto em nome de Jesus Cristo. Naquele exato momento, Teresa disse que sentiu uma mudança física no ar. A temperatura do quarto, que estava gelada, voltou ao normal. E seu filho, que segundos antes estava apavorado, de repente ficou calmo. Ele olhou para ela e disse algo que a deixou arrepiada. Mamãe, o homem de barba mandou a coisa feia ir embora. Teresa não tinha mostrado nenhuma foto de Padre Pio para o menino, mas a descrição era inconfundível. Padre Pio tinha aparecido espiritualmente e protegido a criança. Desde aquela noite, nenhum dos filhos de Teresa teve mais pesadelos. As dificuldades financeiras começaram a se resolver de formas inesperadas. O casamento melhorou dramaticamente. E a casa, que antes tinha uma atmosfera pesada, agora é um lugar de paz. O que mudou? Teresa implementou a fórmula completa de Padre Pio. 3 objetos colocados estrategicamente. 3 práticas para manter o poder ativo. E o ritual diário de renovação da proteção. Essa não é uma história isolada. Milhares de famílias católicas ao redor do mundo experimentam transformações similares quando aplicam esses princípios com fé genuína.
Então vamos recapitular o sistema completo de proteção que Padre Pio projetou para você. Primeiro, os 3 objetos essenciais. Crucifixo abençoado na entrada principal. Água benta próxima aos locais de descanso. Medalha de São Bento carregada diariamente. Esses são seus instrumentos de defesa espiritual. Segundo, as 3 práticas fundamentais para evitar que eles percam poder. Nunca coloque objetos sagrados no chão. Nunca use objetos abençoados como decoração sem intenção de fé. Nunca permita que fiquem cobertos de sujeira ou negligência. Terceiro, o ritual diário de Padre Pio. Todas as manhãs, toque cada objeto sagrado enquanto reza as orações específicas. Aspergir água benta pela casa, fazendo o sinal da cruz. Consagre verbalmente sua casa ao Sagrado Coração de Jesus. Isso não é apenas uma lista de práticas religiosas. Isso é a fortaleza espiritual que Padre Pio projetou especificamente para proteger famílias católicas contra a intensificação da guerra espiritual que estamos vivendo. E essa intensificação é real. Exorcistas ao redor do mundo relatam um aumento dramático em casos de opressão demoníaca. O Vaticano está treinando mais exorcistas do que nunca na história da Igreja. Os ataques espirituais não estão diminuindo, estão aumentando. Por isso a proteção não é opcional, ela é essencial. E você agora possui o conhecimento que a maioria dos católicos nunca aprende. Você tem acesso ao sistema completo que um dos santos mais poderosos da Igreja Católica usava e ensinava. Agora você possui algo que a maioria dos católicos nunca terá. O conhecimento exato que Padre Pio usava para transformar casas comuns em fortalezas espirituais. A fórmula completa. 3 objetos sagrados, 3 portais fechados. O ritual diário de ativação. Esse é o escudo triplo que manteve Padre Pio protegido durante 50 anos de batalha espiritual direta contra principados das trevas. Mas conhecimento sem ação é apenas informação. E informação não protege ninguém. Implemente isso hoje, não amanhã, hoje, porque cada noite que sua casa permanece sem essa proteção ativa é uma noite de vulnerabilidade desnecessária. Bondade não é suficiente contra forças demoníacas. Boas intenções não fecham brechas espirituais. Você precisa de proteção intencional, estruturada e diariamente renovada. Text. A segurança espiritual da sua família não depende de sorte ou de esperança passiva. Depende das decisões que você toma agora e das práticas que você mantém todos os dias. Ensine isso aos seus filhos. Mostre a eles onde o crucifixo está e por quê. Ensine-os a usar água benta com reverência. Faça do ritual matinal um hábito familiar, porque você está construindo não apenas proteção para hoje. Você está criando uma linhagem de fé ativa, que vai proteger gerações futuras da sua família. Padre Pio não ensinou essas coisas por acaso. Ele não insistiu nessa fórmula porque era tradicional ou bonita. Ele insistiu porque sabia. Ele via o que estava vindo. Ele percebia a intensificação da guerra espiritual que alcançaria seu ápice justamente agora, nos últimos tempos. E ele deixou essas instruções como legado de proteção para as famílias que teriam coragem de aplicá-las com fé genuína. E no próximo vídeo, vou revelar o aviso mais perturbador que Padre Pio deixou sobre o que acontece com católicos que negligenciam a proteção espiritual. É uma mensagem que poucos padres têm coragem de compartilhar, mas que você precisa ouvir. Se esse conhecimento transformou a forma como você vê a proteção espiritual da sua casa, há outras famílias católicas que precisam ouvir isso. Compartilhe este vídeo, não como propaganda, mas como ato de caridade espiritual. Porque quanto mais famílias implementarem o sistema de Padre Pio, mais forte nossa comunidade católica se torna contra as investidas coordenadas do inimigo. Proteção compartilhada é proteção multiplicada. E se você quer continuar aprendendo as revelações que Padre Pio deixou especificamente para nosso tempo, inscreva-se no canal.
Porque no próximo vídeo vou revelar o aviso mais perturbador que ele deixou sobre o que acontece espiritualmente com católicos que negligenciam essas práticas de proteção. É uma mensagem que poucos padres têm coragem de compartilhar abertamente, mas que pode literalmente salvar almas do tormento espiritual. Agora, antes de encerrarmos, quero que você faça algo imediatamente. Pare este vídeo por um momento. Olhe ao redor da sua casa. Você tem um crucifixo na entrada? Você tem água benta disponível? Você honra Nossa Senhora com uma imagem visível? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, você sabe exatamente o que precisa fazer hoje. Não é coincidência que você assistiu este vídeo agora. É a intercessão de Padre Pio guiando você para a proteção que sua família precisa. Que Padre Pio interceda por você e por sua família neste exato momento. Que sua casa se transforme em fortaleza espiritual, sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Que a paz de Cristo, que supera todo entendimento, reine permanentemente no seu lar. E que o escudo triplo de proteção que você aprendeu hoje afaste toda a escuridão que tentar atravessar o portal da sua vida. Com a orientação de Padre Pio, sua casa agora tem o projeto de fortificação espiritual completo. Mantenha a fé, mantenha a prática diária e permaneça protegido sob o manto poderoso da intercessão dos santos que lutaram as mesmas batalhas que você enfrenta agora.